Que bom, pode pôr para nós aí o slide da nossa série de mensagens sobre Josué, reanimados para prosseguir. Esse é o nosso tema geral e hoje eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Josué capítulo 3. E o tema nosso, Josué capítulo 3, é extraordinário. Queria convidar você a abrir Josué capítulo 3. O nosso tema é uma frase que eu tenho ouvido muito e talvez você também tenha ouvido. Não sei o que fazer. Você já disse isso? Em uma situação complexa, diversa, você olha assim e fala assim: meu Deus, não sei o que fazer. Talvez você ouviu alguém dizendo sobre isso: não sei o que fazer, a respeito da economia do nosso país, a respeito da política do nosso país, a respeito da situação da guerra da Rússia e da Ucrânia. Não sabemos o que fazer. Estamos vendo aí muitas e muitas pessoas, refugiados. Nós vamos receber refugiados, talvez aqui na nossa cidade. O nosso país já tem recebido, mas talvez na nossa cidade nós vamos receber refugiados, tanto ucranianos como russos. Alguns estão saindo da Rússia porque não querem participar dessa luta, dessa briga. Eu quero convidar você a pensar nisso. Josué capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 6. Vamos ler. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse os sacerdotes: levantem e a arca da aliança passe à frente do povo. Eles levantaram e foram na frente. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela ministração do teu amor sobre nossas vidas. Nós nos colocamos diante do Senhor nesse tempo para clamar a tua misericórdia, a tua bênção, o mover do teu Espírito sobre nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Não sei o que fazer. Talvez essa poderia ter sido a frase agora de todos os israelitas acampados na cidade de Sitim e depois desafiados por Deus para ir para a beirada do Jordão. O Jordão estava transbordando com as suas águas para as margens direita e esquerda. Talvez o maior volume do Jordão em todo o ano. E eles estão agora diante da cidade de Jericó. E eles precisam atravessar, romper barreiras. Talvez você esteja exatamente nessa situação, vivendo uma barreira, seja ela física, como o Jordão que está à nossa frente, ou seja ela emocional, porque o Moisés morreu, e agora quem assumiu a liderança do povo, e toda a direção do povo foi o Josué. Alguns corações eram muito achegados ao pastor Moisés, certo? Imagina, né? A transição de pastorado longo de uma igreja de 40 anos, e de repente agora vem um homem, um novo pastor, para assumir a liderança da igreja. Talvez você esteja vivendo tempos das barreiras das palavras que foram ditas pelos espias lá atrás, dizendo: é impossível conquistar essa terra,
Lá tem gigantes, tem muralhas enormes, tem situações que são extremamente difíceis. Talvez você possa estar diante de uma barreira espiritual que paralisa a sua vida, e nós vamos ver qual é essa barreira e qual foi essa barreira no tempo de Moisés. Uma barreira espiritual, uma crise espiritual, uma deficiência na sua espiritualidade que paralisou as pessoas. E nós vamos ver qual foi ela hoje. O meu desafio para você hoje é: tire os olhos da crise, tire os olhos das barreiras, tire os olhos das dificuldades, dos problemas, sejam eles físicos, emocionais, financeiros, espirituais. Tire os olhos dos problemas, olhe para o Senhor da crise, porque Deus não mudou, não variou. Deus continua sendo o mesmo. Ele não perdeu o controle porque a crise chegou. Necessitamos assumir o nosso papel nessa história. Uma das coisas que a gente vai percebendo que a nossa visão se torna desfocada é quando o pecado começa a embaçar os olhos. O texto de Isaías, capítulo 59, fala que o nosso pecado separa a gente do nosso Deus. Era como se fosse um nevoeiro que faz com que a gente consiga enxergar apenas poucos metros à frente. E a visão a longa distância a gente perde, porque ele começa a obscurecer a nossa visão. E por isso nós não conseguimos caminhar de maneira adequada. A pergunta é: se eu não sei o que fazer, então por onde começar? O Josué tem uma boa dica para mim e para você. No capítulo 3, do verso 5, mantenha a sua Bíblia aberta, e você vai olhar para ela algumas vezes, e vai trazer à tona para o seu coração algumas palavras. Josué capítulo 3, verso 5, diz assim: Josué ordenou ao povo: santifique-se. Uma outra tradução diz assim: santifique-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Santifique-se hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Bom, por que Josué tem essa palavra? E você que é um bom observador da Bíblia, que já leu o texto e já observou uma coisa interessante, que é o movimento. Eu gosto sempre de olhar, de ler a Bíblia e ver o movimento, onde estava, para onde foi. Você já percebeu que no capítulo 3, verso 1, eles estavam na cidade de Sitim, e o Josué diz assim: saiam de Sitim e vão para a beira do Jordão, certo? Está escrito aí na sua Bíblia, capítulo 1? De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim. Por que eles saíram de Sitim? E chega à beira do rio Jordão para entrar na terra prometida, e ele diz assim: vamos nos santificar. Por quê? Porque se você for olhar para Números capítulo 25, verso 1 até o 4, Números capítulo 25, dois livros para trás da sua Bíblia, Josué, Deuteronômio, Números, capítulo 25, o verso 1 até o 4, diz assim: enquanto, isso é na época de Moisés, certo? Josué tem isso bem na cabeça. Eles estavam, preste atenção em que cidade que eles estavam. Números capítulo 25, verso 1. Enquanto Israel estava em Sitim, exatamente no mesmo lugar, 40 anos antes, no mesmo lugar. Quando estavam em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício dos seus deuses, aos sacrifícios. Eles estavam convidando as mulheres, estavam convidando os homens de Israel para sacrificar aos seus deuses. O povo comia e se prostrava perante os seus deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal-Peor. Baal-Peor era como uma entidade adorada no povo cananeu, que era como se fosse um ídolo do lar. Você tinha o Baal, o grande senhor, e você tinha Baal-Peor, um deus da casa. E aí as mulheres
se prostituíam com os homens e chamavam esses homens para a adoração a Baal Peor. E eles comiam a sua comida e estavam ali prontos para adorar o seu Deus. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Verso 3 de Números capítulo 25. E assim se juntou a adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que a fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Nesse período, 24.000 pessoas morreram. Isso está no verso 9 do capítulo 25. Chega em Sitim, Josué agora vai entrar na terra prometida. Uma das coisas que fizeram com que o povo de Israel ficasse perambulando pelo deserto 40 anos, foi exatamente essa situação. O envolvimento com as mulheres moabitas, com a prostituição, com a adoração de deuses que não faziam parte da história do povo de Israel, com o Deus de Israel. Saiam de Sitim. Sai de Sitim. Deixa as coisas de Sitim para lá. Não é bom. Josué tem isso na cabeça. Nós perdemos a oportunidade de entrar na terra prometida, de receber o bom, o melhor, o agradável, a perfeita vontade do Senhor para a nossa vida, porque os nossos líderes e as nossas lideranças se envolveram com as moabitas, com a prostituição e a adoração aos cultos. Matem os chefes. E esse é um grande desafio. Algumas vezes eu e você somos chamados por Deus, exortados pelo Senhor, porque infelizmente uma coisa que o cristão pode é entrar num processo de mornidão. Lembra de Apocalipse capítulo 3? Ou você é quente ou você é frio, mas morno não dá. O cristão pode entrar nesse processo. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto dizendo assim: desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. O processo de piloto automático, sabe aquela história? Eu levanto, vou na igreja, volto, sento, ouço, canto, sento, como, bebo, participo, volto para casa e é a mesma coisa do mesmo jeito. Como é que foi o culto? Foi bom. E o sermão? O pastor, ele deve ter falado sobre a Bíblia. Mais ou menos assim. E os louvores? O pessoal cantou e tocou. E a oração na igreja? Mais ou menos. Entrou no piloto automático. E já foi. E aí a gente vai para a célula, a gente volta, a gente vem para a escola dominical, aprende a Bíblia, e aquele negócio entra e sai e não faz morada na cabeça. Piloto automático. Mornidão. Raso. Entrou numa noção rasa de conhecimento da Bíblia. Por quê? Porque o pecado começa a atrapalhar a visão. Começa a embaçar a vista. E eu não consigo enxergar nada mais além do que o dia de amanhã. Eu estou preocupado com a conta que tem que pagar amanhã. Alguns já estão aqui pensando no trabalho que a criança tem que fazer amanhã cedo. A semana de prova que começa. Meu Deus do céu. E a gente esquece da presença do poder do Senhor. E aí a gente diz assim: não sei o que eu vou fazer com a minha vida. Eu não sei se é bom orar para casar, ou os exemplos que eu tenho visto de casamento não têm ajudado a minha vida. Então acho que não é bom orar para casar não, pastor. Infelizmente eu tenho ouvido isso. Quando está bom, gruda aí, não deixa não, não sorta não. Irmãos, é um movimento do parado, sabe? Estacionado. Só gastando gasolina. Parado. Eles saíram de Sitim, pararam à beira do Jordão, eles estão olhando para a terra prometida.
Eles querem conquistar, eles querem ganhar, eles querem entrar, eles querem ter as vitórias. E eu e você também queremos a bênção para a nossa casa, a bênção para a nossa família, a bênção para o nosso trabalho, a bênção para aquilo que vai mover o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, o trabalho, a empresa, o que eu faço que alegra meu coração. Estamos olhando, mas a Bíblia diz: santifique-se hoje. Salmo 139, verso 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 19, verso 12, diz assim: Senhor, que o Senhor traga à tona na minha mente as faltas que me são ocultas, porque talvez eu possa estar errando e nem percebendo que eu estou errando. Talvez eu possa estar tratando alguém mal e nem percebendo que eu estou tratando alguém mal, por conta dos meus erros, dos meus pecados. Traz à tona, Espírito Santo, sonda o meu coração. Senhor, revira as coisas, os quartos, aqueles lugares escondidos, secretos da nossa alma. Traz à tona, e eu preciso ser ministrados pelo teu amor. Santificação. Sai de cetim, sai do pecado, sai da consciência do pecado, sai da coletividade do pecado, sai da visão do pecado, sai das coisas do pecado que podem amarrar a nossa vida, aprisionar a nossa história. Abra os seus olhos espirituais. O que é a santificação que o Josué está dizendo? Se você for ver lá em Êxodo capítulo 19, verso 14 e 15, você vai ver duas coisas. A santificação é lavar roupa, a roupa suja, desertão, roupa suja, vai lá e lava a roupa suja, e se abstém da imoralidade sexual. É exatamente isso que está na cabeça do Josué. Ele deve estar pensando assim: esse povo não vai cruzar o deserto sem antes limpar o seu pezão aqui, sem antes purificar a sua vida. Não vai entrar na terra prometida sem arrependimento, não vai entrar na bênção sem antes se arrepender do seu pecado, certo? O cristianismo é uma religião basicamente que iguala todo mundo. Somos todos pecadores. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram. Não tem nenhum mais bonitinho que o outro, né? Todos pecaram. Somos todos iguais. Todos pecadores. Temos um, o outro tem outro pecado talvez, mas somos todos pecados. Somos todos pecadores e carecemos da ação do Senhor. Por isso, esse desafio: sai de cetim, ou tira o cetim da sua cabeça, tira o cetim do seu coração, tira os seus pés daquela lama ruim, podre, do lamaçal que muitas vezes a gente se afunda. E aí alguém pode dizer assim: nossa pastor, mas eu não, eu estou super sossegado. 1 João 1,9 diz que se a gente diz que não tem pecado, 7, 8 e 9, a gente faz Deus mentiroso, certo? Nós somos todos pecadores. Então eu estou falando com você, estou falando a meu respeito também. Santificação: lava as roupas, sai da imoralidade sexual, pede perdão, purifica. Se você olhar atentamente capítulo 3, 4 e 5, o capítulo 3, a palavra do Josué é santificação. Capítulo 4, as pessoas passaram pelo meio do Jordão a pé enxuto, sequinho, pegaram as pedras e colocaram do outro lado do Jordão, levantaram um altar, e agora a palavra é adoração, e adoraram ao Senhor. Primeiro, santificação, passa a pé enxuto e adore. Capítulo 5, a palavra é consagração, porque os homens são orientados por Deus, por Josué, a fazerem a circuncisão, que é um ato de consagração, dedicação total ao Senhor. Preste atenção, não vai entrar lá no capítulo 6 e 7, na terra prometida, na batalha, não vai para a batalha, atenção para a minha vida e para a sua. Não vá para a batalha sem santificação, sem adoração e sem consagração, certo? Você vai tomar pancada no cocorote, vai dar azedo, vai dar ruim.
Não entre num processo de batalha espiritual sem santificação, sem adoração e sem consagração. Nós temos essa história para a nossa vida aqui. Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, nós nos reconhecemos como pecadores, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós nos curvamos diante do Senhor Jesus e dizemos: o Senhor Jesus é o meu Senhor, que controla a minha vida. Amém, irmãos? Já fizemos isso, certo? Aí nós somos convidados para a adoração coletiva na igreja. Eu e você juntos em adoração, louvor, glorificar o nome do Senhor Jesus, adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque Ele nos chama e convida adoradores para adorarem ao Pai em espírito e em verdade. E terceiro, nós também fazemos a nossa pública profissão de fé, confessamos a Jesus como Senhor publicamente. Esse era o ato da circuncisão. Hoje nós fazemos isso. Então, irmãos, por favor, em nome de Jesus, nós temos muitos crentes machucados, nós temos muitos crentes feridos, muitos crentes que se desanimaram de orar, porque eu já ouvi: pastor, foi só começar a orar pela minha família, o couro comeu para o meu lado. É verdade, irmão, isso acontece. Por quê? Porque você entrou assim com a cara e a vontade, a coragem, foi lá, calma. Santificação, adoração, consagração. Sua vida no altar do Senhor. Não dá para encarar a batalha espiritual brincando. O apóstolo Paulo, capítulo 6, no verso 10, ele diz assim: olha, você vai encarar a batalha espiritual, busca o Senhor e o seu poder. Salmo 105, verso 4, ele diz assim: buscai ao Senhor, buscai perpetuamente a sua presença e o seu poder. Não vá, em nome de Jesus, não vá com a cara e coragem. Você não tem esse poder. No poder do Senhor, aí é diferente. Aí o capítulo 6 e 7 não tem muralha que aguenta você. Mas na cara e coragem não. Amém, irmãos? Faz sentido isso para você ou não? Não sei o que eu vou fazer, pastor. Então santifica o seu couro. Busca direção para a sua vida. Aquieta, traz quebrantamento para o seu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Pastor, mas isso está parecendo coisas das obras, da carne. Não, é verdade, é a sua luta contra a carne. Não é salvação pelas obras, não, irmão. Jesus já fez a obra maravilhosa. Mas é a sua parte de arrependimento. Porque em arrogância, em obstinação, ninguém vai ver o Senhor. Atos capítulo 7, verso 51, o homem de Deus levantado, Estevão, na sua pregação, que foi apedrejado, ele olha para aquele monte de gente assim, os líderes fariseus dizem assim: vocês são homens e mulheres de dura serviço, não se dobra nunca, arrogante, gente arrogante. O céu está longe de vocês. Vocês estão longe do céu. Só por conta disso ele foi apedrejado. Certo? É duro, gente, quando nós temos que encarar o nosso próprio pecado, a nossa preguiça, a nossa falta de ordenação do nosso dia, as nossas desculpas que a gente dá, a gente joga a culpa nas costas do pai, do namorado, da namorada. Agora eu não vou porque, Deus não quis dar aquele namorado para mim, aquela namorada, eu agora não quero mais nada com Deus agora. A gente joga nas costas dos outros. A conversão tira o cristão do mundo, vai mandar ele para o céu. A santificação tira o mundo do cristão, certo? É maravilha isso. Olha só que artimanha do diabo. O que é santificação? Uma das coisas que deixa o diabo irritadíssimo, sabe o que é? É quando ele prepara um prato apetitoso, no seu zoião assim, maravilhoso, e aí você dá aquela passada de olho assim e não prova. Ele fica, se ele pudesse, ele ficava possesso de raiva. Você imagina o diabo possesso dele mesmo, né? Se pudesse, ele ficava possesso de raiva.
Mas o diabo fica fulo de raiva comigo e com você, quando ele prepara aquela armadilha e você não cai, sabe? Você faz igual o José, sai ó, vazado, mas não cai. Você faz igual a tantos homens e mulheres do Senhor que dizem assim, eu vou ficar quietinho aqui, vou orar, pedir a direção de Deus. Agora, irmãos, tem uma segunda situação muito importante quando eu não sei o que fazer. Verso 3 e 4, olha para o texto de Josué aí, capítulo 3, por favor. Josué capítulo 3, verso 3 e 4. Você vai ver que entra em cena algo muito especial agora. Verso 3. E deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes e levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Vocês nunca passaram por lá. Vocês vão saber que caminho a seguir. Quando eu não sei o que fazer, eu preciso fazer o quê? Eu preciso primeiro olhar para a minha vida, me santificar, e agora olhar para onde? Para Deus. A arca do Senhor é sinal da presença de Deus e do poder de Deus. A arca do Senhor é este sinal no meio do povo para dizer que Deus está com o povo e o seu poder está no meio dele. Mateus capítulo 18, verso 20, Jesus diz assim: se vocês estiverem entre 2 ou 3 orando, eu estou, como que é? Eu estou no meio deles. 2 ou 3, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles, certo? Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, ele diz assim, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas, e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco no nosso trabalho, no nosso ministério. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, que diz assim, ó, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem das coisas que estão no céu, nem embaixo da terra, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nada pode, nem a dificuldade, nem o problema com a política, nem a guerra da Rússia, nem nada pode separar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus, na nossa vida. Apocalipse capítulo 1, verso 12, 13 e seguintes, diz o seguinte, a visão do anjo, João está vendo algo maravilhoso, o céu se abrindo, e no meio dos candeeiros, há um semelhante ao Filho do Homem, que estava morto e que ressuscitou. Esse é Jesus Cristo, Ele está no meio da igreja, a igreja dele. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que você não está sozinho na sua luta, você não está sozinho nas suas dificuldades. Talvez você possa estar assim, pastor, mas eu estou vivendo um momento terrível, mas está ruim para mim, está difícil, eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu vou lembrar você de uma historinha, que a gente até cantou ela algumas vezes, e você conhece bem ela, a história das 2 pegadas na areia, dos 2 pares de pegadas na areia, já conhece essa história, né? Que eles estão caminhando, e lá o caminheiro está junto com Deus, e aí a hora que ele dá uma olhada nos momentos mais difíceis da vida dele, só tem um par de pegadas. E aí o fulano fala assim, mas Senhor, nos momentos mais difíceis eu fiquei sozinho? Ele falou, não, você não está entendendo, eu carreguei você no colo, eu tomei você nos braços. O livro de Deuteronômio conta essa história, exatamente Deus falando com um homem de Deus, está dizendo o seguinte, sabe, no momento mais difícil do deserto, o Senhor, o seu Deus, como um pai que toma seus filhos nos seus braços, o carregou no deserto, mas mesmo assim você não se dobrou à minha vontade, no deserto. Agora eles estão na entrada da terra prometida, eles vão deixar o deserto para trás.
Irmãos, você tem noção clara de que Deus está com você? De que o Senhor Jesus está com você? De que o Espírito Santo está movendo o seu coração? Você só chegou até aqui hoje na igreja, ou até aqui hoje assistindo aí na sua casa ou em qualquer outro lugar, porque assim o Senhor te sustentou até aqui. Até aqui o Senhor nos guardou, amém? Até aqui. Ah, pastor, mas foram momentos difíceis, é verdade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós passamos por adversidades, por lutas, mas nós temos que manter os nossos olhos fixos no Senhor. Para aquele povo, naquele momento de Israel, os olhos estavam na arca, sinal da presença do Senhor e do poder do Senhor. Não tire os olhos de Deus. No meio da adversidade, não fique focando para os problemas. No meio da adversidade, não fique encarando os grandes gigantes, né? As pessoas têm uma frase muito especial aí: não diga para Deus dos seus grandes problemas, fale para os seus problemas do seu grande Deus, certo? As coisas são invertidas, e muitas vezes olhar para os problemas com os olhos desfocados faz com que a gente perca a noção de quem nós servimos. O Deus que faz passar a pé enxuto o povo. Eu brinquei hoje pela manhã aqui falando sobre esse tema, de que 40 anos de deserto, acho que ninguém teve aula de natação, né? Você imagina no deserto? Aula de natação, ninguém conseguiu fazer aula de natação. Imagina o povo parado e olhando para aquele volume de água, passando das beiradas, já invadindo as margens do rio. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Que o Senhor está com você, tomando você nos braços? Sim? Terceira parte dessa história: santificação, olhar firme para o Senhor e obediência. Olha para a sua Bíblia aí, por favor, o verso de número 13. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Verso de número 15. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram a Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeretá. E as águas que desciam para o mar Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Olha para mim aqui, por favor. Quando eu sou desafiado por Deus, que eu não sei o que fazer, eu vou para Deus buscar na minha vida conserto com a minha história, eu vou olhar para aquilo que o Senhor está me dizendo, me dando orientação, eu vou obedecer aquilo que Ele está falando. Coloque os pés em direção da promessa, caminhe. Lembra de Abraão? Para onde vou, Senhor? Ah, Abraão, vamos caminhar. Senhor, como vai ser? Vamos caminhar, Abraão, por favor. Junta a sua tropa, a sua parentela e vamos, eu vou te mostrar. Mas quando o Senhor vai me mostrar? Quando você pôr o pé na estrada. Vamos embora. Quando vai abrir a margem, quando vai abrir as águas do rio? Quando você pôr o pé na água. Quando você crê o suficiente para obedecer aquilo que o Senhor está te falando a fazer. Põe o pé na água. O Jordão transbordava, as condições eram adversas. Os problemas estavam lá. Ninguém tirou o Jordão do caminho antes. Mas a hora que o pezão pisou lá, opa, agora eu estou entendendo como Deus age. Verso 16 dá uma orientação para a minha vida e para a sua, que quando eu terminei de ler, eu comecei a matutar nesse texto, eu fiquei dando risada sozinho. Sabe por quê? Preste atenção.
o povo atravessou em frente de Jericó. Jericó até o Jordão, as muralhas de Jericó até o Jordão daria em torno de 8 a 10 quilômetros. E como o rio está naquela parte do vale mais afundada, de longe assim, lá de Jericó da muralha, você conseguiria ver o quê? Um monte de formiguinha andando, sabe? Parece um formigueiro atravessando o rio e vindo. Mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. E o formigueiro vem subindo, vem andando. E o povo de Jericó desesperado. E agora? Eles pararam e atravessaram em frente de Jericó. Irmãos, aquilo que se levanta contra você, vai ver o seu triunfo, amém? Eu vou dizer de novo, aquilo que se levanta contra você, vai ver o seu triunfo, amém? Porque essa é a promessa do Juliano? Não! É a promessa do Salmo 23. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, inimigos, mas eles vão ver o banquete, certo? Isaías 1:19 diz assim: se você me ouvir e me obedecer, comerá do melhor dessa terra. Ai, pastor, isso é pregação de prosperidade. É mesmo. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor prospera, não engana. A bênção do Senhor ajunta e não retira. A bênção do Senhor transborda para a minha vida e para quem está perto de mim. A bênção do Senhor, e não meu zóio grande. A bênção do Senhor multiplica, frutifica e dá abundante. Amém, irmãos? Coloque o seu pé no rio lá. Qual o desafio de Deus para a sua vida hoje? Qual é o seu Jordão? Quais são as suas impossibilidades? Quais são as suas dificuldades? Quais são os seus problemas? Pastor, eu estou enfrentando uma situação de saúde. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito da ceia. Traz cura, restauração, ministração, bênção. Olha o que o Senhor diz para a minha vida e para a sua hoje. Eu quero desafiar o seu coração. Pastor, eu tenho uma tarefa enorme que o Senhor tem me dado. Talvez você nem sequer imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, através da igreja. Efésios 3, 20 e 21. Nós vamos cantar agora. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você olhe agora de maneira muito clara para os seus limites, para as coisas que estão trazendo empecilho para a sua vida, para aquilo que hoje tem sido ruim. Mas lembre-se, o processo é sempre o mesmo. Deus é maravilhoso e trabalha com todo mundo da mesma maneira. O processo é o mesmo. Santificação, olha para o Senhor e vai na fé. Encara o Jordão. Olha para as coisas que Deus tem dado para você.